nós vamos conhecer o acervo de um outro espaço e é um espaço de memória, é o Museu Paranaense. Nesta casa nós teremos a memória do povo paranaense acervada, guardada. Vamos conhecer? Vamos lá? Lá dentro tem o coronel que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse espaço bem fantástico. Vamos lá. Oi, coronel, bom dia. Bom dia, Rosângela. Bem-vinda, que bom que vieram. Tudo bom, bom dia. Coronel trabalha no museu e vai acompanhar a gente nessa viagem no tempo, dentro desse espaço. E por falar em viagem no tempo, qual a característica deste museu, coronel? Bom, ele é um museu que, primeiramente, é um museu histórico, né? Então, ele conta a história do Paraná com acervos principalmente situados do século XIX ao século XX, mas tem coisas mais antigas, né? A arqueologia, por exemplo, vai até mais de 6.000 anos. E coisas muito mais recentes. Então tem exposições temporárias em que alguns acervos são do século XXI e estão aqui representados. E é uma pluralidade que nós temos aqui, porque abarca, né, a contribuição dos imigrantes, a contribuição de sertanistas que fizeram pesquisas, fizeram empreendimentos no passado e deixaram sua marca histórica, né, aqui como acervo para essa instituição. Então, gente, vamos entrar no museu e conhecer um pouco da história desse museu e o que ele traz para a gente conhecer. Vamos lá? Vamos, João? Vamos. Nossa, que bacana, hein, coronel? Uma sala com muitas mulheres retratadas. Olha, aluno, que... Eu costumo brincar que aqui é o Clube da Luluzinha. Na verdade, é uma sala que procura dar uma visibilidade à mulher a partir do século XIX, até o início, meados assim, do século XX que estamos, né? 21, perdão. E aqui nós temos várias coisas muito curiosas, né? É interessante observar a estética, né, da representação das formas da época, né? As cores de fundo um pouco mais discretas, mais reservadas. E hoje a gente quer tudo muito brilhante, muito contraste, né? Mas no passado era o gosto. E a gente pode perceber a mudança também nas vestes. Sim, sim, a indumentária, né? Isso é super importante, né? É uma visão até mesmo histórica sobre os acontecimentos. Aqui nós temos outros aspectos. Por exemplo, aqui uma obra importante, né, da representação, é um retrato de Didi Caillé, na realidade esse feito por Zaco Paraná. Eu costumo brincar que essa representação, esse retrato feito em escultura de autoria de Zaco Paraná, ele é representativo por várias circunstâncias. Em primeiro lugar, pela dor que ela trouxe às mulheres paranaenses, que inclusive na época, 1929, passaram a não ter mais unhas. Nossa, como que é isso? Sim, de tanta inveja, porque ela era a mulher mais bonita do Paraná. Ela participou de um concurso de Miss Brasil, no Rio de Janeiro, e voltou de lá com o segundo lugar, mas aqui ela já era primeiro lugar. Primeiro lugar, Miss Paranaense. E ela era uma pioneira mesmo, uma pessoa de uma cultura vasta, já para sua pouca idade na época, né? Sabia idiomas. Foi a primeira mulher paranaense a dirigir um carro, né? Isso causou uma estupefação. E ela foi adotada pelos círculos intelectuais da cidade, né, de Curitiba, como uma musa paranista. Coronel, me conta um pouquinho sobre aquela outra obra, que é uma escultura que não é em bronze, né? É um outro... Aí, na realidade, ela está nas primeiras fases, né? Normalmente uma obra assim, ela passa por uma estruturação em barro, né? Depois ela vai ser trabalhada em gesso, para o barro ser a matriz, então arquivada. E aí o gesso vai ser a obra que vai dar continuidade, né? O processo que vai dar continuidade até uma possível conclusão em algum metal escolhido, geralmente o bronze. Mas ela está mais como um elemento assim de referência, né, de época, e é uma escultura atribuída a Benedito dos Santos Galvão, né? E aqui acima nós temos
as poesias, né? O acervo cultural vindo de Helena Collodi. Estamos no andar de cima do museu, mas antes de entrarmos nas salas, vamos conhecer o corredor e os detalhes da arquitetura desse museu, que essa é uma casa também histórica. Então, percebam as paredes e as pinturas das paredes. Nós temos aqui as prospecções, né, que são imagens que foram mantidas após uma restauração ampla e que mostram como eram as pinturas originais da casa, né? Qual que é a outra sala que a gente conhecerá agora? Agora nós temos uma salinha recentemente aberta, aliás são salas recentemente organizadas com um mobiliário que procura trazer uma proximidade do público à decoração de um interior de época. Essa casa é muito compatível a isso, né? Então aqui nós temos uma organização que procura mostrar exatamente esse aspecto. E a área original aqui, que é mantido desde a concepção da casa, é o banheiro. Esse banheiro é uma curiosidade. Olha que bacana, Maurício. Um material que reflete a estrutura social e econômica da família que aqui viveu originalmente, né? O conforto. Uma questão curiosa, porque em outros lugares de museus ou galerias de arte maiores, por exemplo, no Niemeyer, no Oscar Niemeyer, nós também temos espaços onde tem design de móveis, e aqui também. Coronel, qual é o princípio ou qual é o fundamento que guarda esse espaço com móveis também? Em primeiro lugar, sempre foi uma curiosidade do público de saber como seria a estrutura interna dessa residência quando havia moradores iniciais aqui, quando não era um espaço de museu. Então, a movimentação foi em se criar um espaço que respondesse a essa questão. Tem uma peculiaridade fantástica nessa sala. Coronel, a Maria do Socorro é uma fotógrafa. Como é que a gente... E a obra dela compõe... Você tem um quadro de um outro tempo e uma fotografia belíssima que é muito atual. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa composição estética que é que acaba sendo uma só, apesar da diferença de tempo e técnica. Isso. É muito interessante essa abordagem da Maria do Socorro. Na verdade é uma fotógrafa, uma artista, que procura fazer assim uma divulgação, dar visibilidade ao negro, né? E justamente aqui ela abordou essa temática, tornando a obra mais interessante ainda. É uma lâmina de fotografia única, porém ela teve a preocupação de fotografar imagens, né, que foram representadas por artistas históricos brasileiros, né, ou pelo menos que vieram para o Brasil no início do Império. Né? Aqui nós temos uma obra de Victor Fromm, de 1859, tá? Então já é o Segundo Império, e na realidade ela faz também uma imagem que é dos nossos dias, de populações remanescentes quilombolas, né? E aqui nós vemos marcadamente a questão do trabalho, né? E do material usado nesse trabalho, né? Estão fazendo a pilagem de grãos, né? Olha que maravilhoso isso, essa proposta artística e de memória que essa sala traz no museu. Espaço que era originalmente, pensando na casa, a cozinha, né, as dependências de cozinha aqui. Era uma casa que tinha muito conforto, entretanto a cozinha era o local mais simples, mais funcional. Aqui no momento nós temos uma exposição temporária, né, de porcelanas e que são expressões da década de 1940 a 1960.
Coronel. Tudo aquele lustre. Eu ia ele destacar mais o antigo, lustre. Ele é um lustre do século XIX, né, do início do século XIX, trazido por imigrantes austríacos. E ele está muito compatível com a ideia de se ter porcelanas nesse espaço. E ele é todo pintado à mão, né? Na Coronel? verdade, é uma glasura. É um processo de aplicação de tinta que passa por queimas, né, de altas temperaturas, até ficar no processo da porcelanização. Esse azulejo é original? Na realidade, essa sala ela tinha no seu entorno uma complementação de azulejos, tal como esses, né? E aqui a cozinha tinha desenhos também elaborados, né, na parte acima dos azulejos, né, do nível dos azulejos. E a composição era muito elegante também, com uma certa afinidade com o restante da casa. Então, eu gostaria de agradecer ao Coronel por essa visita, por conseguir levar para a gente aí na sala um pouco do espaço do Museu Paranaense, onde nós vamos estudar mais com a professora aí com vocês. Então, foi um prazer. Coronel? Na verdade, eu queria deixar um convite. É bom saber das imagens, enfim, filmadas, mas é melhor ainda estar presente no local para ver com detalhamento cada objeto, cada acervo, conhecer a parte textual que informa sobre a história do Paraná, informa sobre o acervo. Então é um convite que fica para todos. Venham ao Museu Paranaense conhecer.